As crianças. Nossa, ninguém vai subir hoje? Ninguém vai orar hoje? Então sobe. A paz do Senhor, amém? Amém. Papai do céu, obrigado por esse dia de hoje. Agradeço cada um de nós. Agradeço o pai e a mãe. Eu, Choqui também. Amém. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui as nossas crianças, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, a cada criança, Senhor, que elas possam, Senhor, entender, Senhor, desde já o teu propósito, Senhor. No teu nome, Jesus, eu abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 6. Glória a Deus. Essa semana foi uma semana um pouco atípica. Essa semana foi uma semana um pouco tensa para nós, cidadãos brasileiros. Meu português é terrível, mas não tem dificuldade nisso. Foi uma semana um pouco complicada. Nós passamos por um momento extremamente desagradável aos olhos do mundo todo, e de repente nós, como cidadãos brasileiros, passamos pela vergonha de saber que nós tínhamos alguém que não tinha um bom caráter, alguém que não tinha moral, alguém que não tinha princípios, cuidando das nossas leis, do nosso país, cuidando de algo que deveria ser alguém extraordinário, alguém com padrão de excelência naquele local. Afinal de contas, nós o chamamos de excelência. Então isso causa, de certa forma, uma tristeza, né? Talvez alguns se alegrem pelo fato de ter acontecido a prisão e tantas outras coisas, mas eu chamo a responsabilidade dos irmãos para que a gente possa estar orando, para que nunca mais isso venha acontecer no nosso país, para que nunca mais nós venhamos passar por uma vergonha como essa, de ter um presidente que governou por tantos anos, preso por motivos tão banais, motivos tão complicados, né? Então, nessa noite, eu quero falar de algo que tem me chamado a atenção, e eu quero falar a respeito de padrão. Existe um padrão que deve ser buscado por cada cristão, por cada pessoa que decide ter o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. E esse padrão é o ISO do cristão, é um padrão que está acima da média. Esse padrão é o padrão de excelência. Se nós estamos servindo a Deus, se nós desejamos servir a Deus, nós precisamos servir a Deus num padrão de excelência. É o que Deus espera encontrar em nós. E então eu quero compartilhar um texto que Deus colocou no meu coração, falando de alguém que possuía esse padrão. Nós podemos entender e ter a certeza que uma das maiores virtudes que pode haver no ser humano é buscar a excelência naquilo que ele faz. A maior virtude que o ser humano pode ter é buscar ser excelente naquilo que ele propõe a fazer. Se ele se propõe a se tornar um médico, ele tem que ser um médico com excelência. E essa semana eu pude ver excelência na vida do médico. Eu não compartilhei com muitas pessoas, até porque não houve tempo. Mas essa semana o irmão Magno, ele passou mal lá no vale. Ele teve um problema crônico de falta de ar. E a probabilidade dele estar com pneumonia era um pouco grande. Só que lá os recursos são escassos, e ele foi no posto de saúde, não foi atendido daquele jeito. Aí ele foi numa outra cidade ao lado, foi atendido de uma maneira terrível, e ele tirou a sua chapa, e o médico lá não sabia direito o que ele tinha, e deu um remédio para ele, que infelizmente, esse remédio ele causa consequências no coração, um remédio que não era tão propício, principalmente para alguém que está num lugar como aquele que tem pouco recurso.
E ele me mandou uma foto da chapa no celular, no WhatsApp, e ele pediu se eu poderia tentar conversar com algum médico aqui, que pudesse pelo menos dar um parecer a respeito da situação. E eu procurei um médico aqui da cidade, que é meu amigo, e eu fiquei surpreso, porque ele me atendeu na hora. Isso é padrão de qualidade de Deus, tá? Sem marcar consulta, ele atende no particular. Ele me atendeu na hora, ele pegou o celular, ele olhou, ele falou, tem jeito de nós conversar com a pessoa? Eu falei, tem. Aí nós fizemos uma videoconferência via WhatsApp, ele conversou com o irmão lá, ele deu o parecer, medicou o irmão e falou, e muito mais, eu vou enviar isso aqui para um especialista nessa área, e à tarde eu dou o parecer. E ele fez isso, e à tarde ele deu o parecer, que na verdade, graças a Deus, não era pneumonia, era uma bronquite, e ele já passou o medicamento, e o Magno está top lá, graças a Deus. Então, isso daí alegrou o meu coração em saber que existem pessoas que elas buscam a excelência, elas buscam cumprir o seu papel. Ele poderia até não fazer isso, não era obrigação, eu fui apenas pedir. Mas Deus é poderoso e eu vi a excelência na vida daquele homem. Então, quando nós determinamos a fazer algo, nós precisamos fazer com excelência. O padrão que Deus espera na minha e na sua vida é no mínimo excelência. Abaixo de excelência não serve para Deus. Certa vez eu vi um homem chamado Mike Murdock, ele falar algo que me chamou a atenção. Eu não tinha reparado ou prestado tanta atenção nesse detalhe, mas essa semana isso me veio à mente. E ele estava numa conferência na sua igreja, e ele passou a mão em cima do piano, e tinha pó. E ele disse, olha, a pessoa que limpou esse piano não ama a Deus, porque ela não fez com excelência. Eu não estava tão atento no momento, mas hoje eu pude perceber o que ele quis dizer. É que quando nós nos dispomos a estar na presença de Deus, não existe um padrão mais ou menos, existe o padrão de excelência. E é isso que Deus espera encontrar ao olhar para as nossas vidas. Então nós precisamos buscar excelência em tudo aquilo que nós já estamos fazendo, ou aquilo que nós almejamos um dia fazer. E quando nós alcançarmos, nós precisamos continuar com excelência. Não dá para baixar a guarda, não dá para viver mais ou menos a vida cristã, não dá para viver de vez em quando para Jesus. Ou nós entramos debaixo do senhorio de Cristo, ou nós não vamos alcançar aquilo que Deus projetou para nós. Muitas vezes nós não recebemos mais do que nós desejamos, porque nós estamos longe do padrão que Deus espera de nós. Então nós que servimos a Deus, nós precisamos entender que nós estamos servindo a um Deus que está muito além de nossas idealizações. Talvez nós tenhamos olhado para Deus, imaginado Deus de um jeito, mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Deus vai além das nossas idealizações, porque nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que vela por nós, a um Deus que nos ama, a um Deus que tem prazer em abençoar a cada um de nós, a um Deus que se alegra com as nossas conquistas, a um Deus que nos ama a ponto de estar ao nosso lado, mesmo quando nós nem mereceríamos que alguém tão amoroso, alguém tão especial estivesse cuidando de nós. É esse Deus que nós servimos. Então, no que se refere a Deus, no que se refere a Ele e para Ele, é preciso ser feito com excelência. Então eu e você, nós precisamos buscar esse padrão, nós precisamos entrar nesse padrão, nós precisamos olhar para a palavra e ter a palavra para nos orientar, para que a gente possa alcançar o máximo de perfeição possível na nossa vida. Talvez alguns possam dizer aqui, pastor, mas é extremamente difícil chegar nesse padrão. Eu concordo em gênero, número e grau com você, mas a minha Bíblia e a sua, ela diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então não é na nossa força. A dificuldade que nós temos é que nós queremos alcançar as coisas do nosso jeito, e o padrão de Deus está na palavra. Então é a palavra de Deus que vai moldar, transformar e abençoar as nossas vidas. Por isso então eu escolhi esse texto, Daniel capítulo 6, e gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Aleluia.
versículo de número 1. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta ou prestassem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Observe que Daniel era alguém que sob ele havia um espírito excelente. Ele foi, segundo os olhos do rei, alguém escolhido para se tornar um dos presidentes, a qual o rei havia feito um decreto. E esse presidente iria cuidar de uma parte do reino, aonde as pessoas prestariam contas a ele. Então ele era alguém que foi escolhido, e a Bíblia diz que haviam outras pessoas que também foram escolhidas para se tornarem presidente, mas Daniel se distinguia desses, porque Daniel tinha um espírito excelente. Se você olhar para a sua vida, você que serve a Deus, você que está na presença de Deus, você vai entender que em você há um espírito excelente, é o Espírito Santo habitando dentro de você. Por isso que não dá para a gente viver de qualquer maneira. Mas como alcançar esse padrão? Daniel, ele tem algumas características que são de extrema importância para que eu e você possamos viver uma vida de excelência. Às vezes nós ficamos olhando para as pessoas, às vezes nós ficamos olhando para as coisas, às vezes nós ficamos olhando para a circunstância e esquecemos de olhar para a palavra. A Bíblia revela homens e mulheres que viveram um padrão de excelência diante de Deus, e a esses homens e mulheres de Deus que nós devemos estar atentos para que a gente possa ter uma vida transformada e se torne referência onde a gente esteja. Em mim e em você habita o Espírito Santo, e é necessário então que a nossa vida se torne uma vida excelente. Mas como chegar num estágio desse? Vida de excelência precisa de decisão. Eu nunca vou conseguir, nem você e nem ninguém desse mundo vai conseguir alcançar um estágio de vida excelente se não tomar uma decisão. E essas decisões a serem tomadas, elas partem de nós. Eu e você precisamos decidir o que nós queremos, aonde nós queremos chegar, qual é o nosso objetivo, o que nós esperamos de Deus. Às vezes, sem perceber, nós começamos a espiritualizar demais as coisas, e sem perceber ainda, tornamos extremamente religiosos, e criamos dificuldade, trazemos sobre nossas vidas um jugo tão pesado, que muitas vezes nem nós conseguimos suportar. Daniel era alguém diferenciado, era alguém que merece a nossa atenção, pois Daniel era uma pessoa extremamente decidida. A Bíblia relata, contando a vida de Daniel, que lá no início de tudo, Daniel começou com uma decisão. Quando Daniel foi chamado, ou quando Daniel trouxeram Daniel para estar junto com o rei, foi tomado algumas medidas, e Daniel, ele tomou uma decisão, e a decisão de Daniel foi: olha, eu não vou mudar o meu padrão, eu não vou mudar o meu estilo de vida, eu estou decidido a não me alimentar, ou não me tornar alguém com o padrão deste reino, pois eu sou de um outro lugar, eu vou viver aqui, eu aceito viver aqui, eu sei que viver aqui agora é o meu destino, porém, existe um padrão, e essa decisão eu já tomei, eu não vou me contaminar. Então a decisão vai nortear a nossa vida num padrão de excelência. Observe que quem fala a respeito de Daniel é as próprias pessoas que estavam com ele. Quando nós continuamos a ler o texto, a Bíblia diz que os presidentes e os sátrapas, até aqueles que já estavam do lado dele como escolhido,
eles estavam procurando uma ocasião para que eles pudessem encontrar em Daniel alguma coisa, algum erro, algum defeito, alguma coisa que ele tinha feito que trouxesse alguma dificuldade no padrão que eles conseguiam enxergar em sua vida. E eles não achavam nele nenhum erro, nenhuma culpa. Que coisa linda! Alguém que estava servindo como escravo, alguém que foi tirado do meio do seu povo, alguém que chegou num determinado lugar para servir, para se tornar um daqueles que participavam no reino, mas não como alguém nascido ali, alguém de fora, alguém que chegou e veio numa condição não tão boa. Mas sob a vida de Daniel não havia nenhum tipo de acusação, porque Daniel era alguém decidido, ou seja, Daniel não abria mão das suas decisões, movido pelas circunstâncias. A maior dificuldade de nós encontrarmos um padrão de excelência é que muitas vezes a nossa vida ela é movida pelas circunstâncias, ou seja, dependendo das circunstâncias eu estou bem, dependendo das circunstâncias eu não consigo manter o padrão que eu acho que eu já alcancei. Dependendo das circunstâncias eu vou na igreja, dependendo das circunstâncias eu abro mão da igreja, dependendo das circunstâncias eu vou ser dizimista, dependendo das circunstâncias eu não vou dizimar, dependendo das circunstâncias eu vou ofertar, dependendo das circunstâncias eu vou deixar de ofertar. Muitas vezes nós vivemos de circunstância. Decisão é decisão. E se nós tomamos uma decisão, nós não podemos abrir mão das decisões que nós tomamos. Ainda essa semana eu falava com algumas pessoas da igreja. Em janeiro nós nos reunimos, estava eu, Ronaldo e Brito, e nós fizemos um propósito com Deus. E nesse propósito nós decidimos colocar algo nas mãos de Deus até o dia 20 de abril. E pelas circunstâncias, eu confesso que em alguns momentos eu quase abri mão do propósito. Eu quase mudei de ideia. Mas eu comecei a pensar, no dia que nós oramos, Deus se fazia presente. E eu disse aos irmãos, antes do dia 20, eu não tomo nenhuma decisão, porque nós colocamos algo diante de Deus. E nós estabelecemos um prazo para nós, não para Deus, mas estabelecemos um prazo para nós. Foi tomada uma decisão. As circunstâncias, em muitas ocasiões, foram adversas. E elas gritaram alto no meu ouvido, no meu coração, nos meus pensamentos. Mas nós tomamos uma decisão. Então, decisão tomada, está resolvido. Às vezes nós colocamos algo na mão de Deus. Decidimos esperar em Deus. Mas porque não está acontecendo, ou porque está demorando um pouco aos nossos olhos, não no tempo de Deus, ou porque não acontece da maneira que nós queremos, então nós tentamos fazer do nosso jeito. Isso não é decisão. Isso não tem nada a ver com excelência. Excelência é confiar em Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Ponto final. É o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai fazer, é do jeito que o Senhor deseja. E isso depende de nós. Nós podemos abrir mão das nossas decisões, só que tem um detalhe, todas as vezes que nós voltamos atrás, numa decisão tomada, nós estamos trazendo consequência para a nossa própria vida, e se nós vivemos dessa maneira, nós nunca vamos alcançar os nossos objetivos, nós nunca vamos ser excelente naquilo que nós propomos a fazer. Eu acho fantástico quando os jovens, eles chegam no tempo de decidir o que eles vão fazer na faculdade, a profissão que eles vão querer ter, aonde eles querem chegar. E infelizmente, muitos, devido à circunstância, eles abrem mão dos sonhos que está implantado no coração, porque a circunstância é tão alta que as decisões que eles tomaram no passado, elas passam a não valer pela circunstância. E eu quero deixar uma palavra para os jovens. Não abra mão dos seus sonhos. Quem vai levar você até o seu sonho é Deus, não é o homem, não é a sua força. Chegue aonde Deus já implantou no seu coração os sonhos. Não abra mão.
decidiu, como vai ser feito é com Deus. Nós servimos a um Deus poderoso. Esta semana eu sentei com o meu filho para que nós decidíssemos algumas coisas. E eu pude ver que ele estava meio que indeciso em o que ele iria se tornar, aonde ele queria chegar, o que ele iria se tornar. E nós paramos, pensamos e vamos continuar conversando a respeito disso, porque é importante. Nós não podemos abrir mão, é uma decisão tomada, nós precisamos chegar lá. Se eu desejar ir até Morungaba, gente, eu preciso ir para Morungaba. Não tem como. Se eu decidir ir para Morungaba, eu tenho que ir para Morungaba. E se eu pegar a estrada para Jundiaí, eu posso até chegar, mas vai demorar muito. Eu vou ter que dar uma volta imensa. Eu tenho que continuar aqui, do meu jeito, da minha forma, mas eu tenho que buscar fazer com que a minha decisão tenha valor, que a minha decisão seja uma decisão tomada e as circunstâncias não venham interferir nas minhas decisões. Estou falando de decisão comum, mas quando se fala em servir a Deus, nós precisamos servir a Deus com excelência, pois nós servimos a um Deus excelente. Nós não podemos abrir mão da excelência. Observe Daniel. Daniel se destacou. A Bíblia diz que em Daniel havia um espírito excelente. Em Daniel havia algo que chamava a atenção. Então, para que nós possamos alcançar uma vida de excelência, começa com uma decisão. E essa decisão tem que partir de nós. Senão não vai dar certo. Uma vida de excelência, ela precisa de constância. Não tem como ter uma vida de excelência nos altos e baixos, vivendo de qualquer maneira. Irmão, abra mão de tudo, mas não abra mão daquilo que você declarou ser diante de Deus. Não abra mão. Não abra mão. Deus é fiel. Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai fazer algo grande por você. Deus vai te surpreender. Deus vai abençoar a sua vida de uma maneira tão intensa e nem você vai conseguir entender o que Deus está fazendo. Esta semana eu tive o prazer de conhecer um casal. E conversando com eles, eu pude conhecer um pouco melhor a história de vida deles. E eles disseram: olha, nós estamos aqui, nós estamos construindo essa casa, mas essa casa, as pessoas não conhecem a nossa história, mas isso daqui, Deus nos surpreendeu muito, porque nós viemos de um lugar, e contaram de onde eles vieram, contaram toda a história, e disseram, às vezes nem nós acreditamos no que Deus está fazendo. O casal disse: olha, hoje nós fomos almoçar, e nós choramos na hora do almoço, porque Deus está nos abençoando muito. É assim que Deus faz. Aí eu tive a oportunidade de ministrar um pouco ao coração deles e foi extraordinário. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre vai fazer além das nossas expectativas. Então não coloque tanta expectativa naquilo que Deus pode fazer por você. Simplesmente seja fiel a Deus. Não abra mão das coisas que Deus tem implantado no seu coração. Tenha excelência, tenha constância. Não seja um dia de um jeito, um dia do outro. Quando que eu tenho que ser excelente diante de Deus? Sempre, todos os dias. Não é só no domingo, não é só na quarta, não é só na segunda, não é só na sexta, não é só de vez em quando, não é só quando eu vou pregar, não é só quando eu sou convidado para alguma coisa, é sempre, é todos os dias. Tem que haver uma constância na minha vida para que eu possa alcançar um padrão de excelência. Daniel tinha esse padrão, pois na vida de Daniel existia uma constância em tudo que ele fazia. Ele não dependia dos momentos. Existem momentos que são bons, e existem momentos que infelizmente não são tão bons, tão agradáveis. Mas nós precisamos permanecer no padrão de excelência. Observe que as pessoas tentaram destruir a vida de Daniel. As pessoas tentaram acabar com Daniel. As pessoas estavam tentando de alguma maneira eliminar Daniel, tirar aquilo que Deus já havia planejado para a vida de Daniel. Mas Daniel tinha uma constância. O versículo 10 diz assim: Daniel, quando soube
que a escritura estava assinada. Foi feito um decreto, levaram até o rei Dário e fizeram tudo para que ele pudesse, de certa forma, ser destruído. Mas Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ele não foi chorar. Irmãos, tem que permanecer. Ele não foi chorar, ele entrou em sua casa. Em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não foi lá. Deus, olha o que estão fazendo para mim. Deus, eles estão querendo acabar comigo, eles estão querendo destruir. Não, a Bíblia diz que ele foi lá. Ele chegou diante de Deus, como ele costumava fazer, e ele deu graças a Deus. Provavelmente a oração de Daniel foi: Senhor, muito obrigado, Senhor, pois o Senhor está me colocando diante da adversidade. Mas uma coisa eu sei, que maior é o Senhor do que todas as minhas adversidades. Por isso, de antemão, eu agradeço. Não importa o que vai acontecer. E olha que a história de Daniel não é tão boa, porque o decreto ia levar Daniel para a cova dos leões. Mas ele foi lá. Ele não abriu mão da sua constância. Por isso havia em Daniel um espírito excelente. Infelizmente, quando a adversidade bate na nossa porta, a tendência do homem natural é deixar Deus de lado e tentar resolver do seu jeito. E isso tem trazido muitas frustrações. Porque quando Deus permite que eu e você possa ter uma experiência nova com Ele, quando Deus está agregando algo na nossa vida que vai nos elevar a um patamar de excelência, nós viramos as costas para Deus e nós corremos. Nós não conseguimos permanecer na presença de Deus louvando e adorando ao Senhor. Daniel não. Vocês querem me matar? Ok, Senhor, eu te dou graça, Senhor, porque de verdade o teu nome tem sido exaltado, tem incomodado esse povo não está entendendo nada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu para estar nesse lugar. Eu creio que a oração de Daniel era dessa maneira, pois Daniel tinha um espírito excelente. Daniel não se lamentava, Daniel sabia que o Senhor era com ele. Então todos os dias, eu e você, sem exceção, nós precisamos manter a nossa constância, independente das adversidades. Está ruim, continue adorando o Senhor. Vai passar, alguma coisa Deus vai fazer, coisas boas ainda vão acontecer na sua vida, coisas que se Deus mostrasse nessa circunstância, talvez você não acreditasse, porque as circunstâncias, muitas e muitas vezes, fala mais alto que a voz de Deus no nosso coração. Como, Senhor, como eu vou alcançar algo, se a minha idade já está ultrapassada? Hoje meu filho falou algo que chamou a minha atenção. Ele disse: pai, esse jogador de futebol começou a jogar num time profissional com 25 anos. Isso não é comum, porque o normal é começar criança. O normal é que quando se faz 16, 17 anos, se não está num time profissional, não vai nunca ser nada. Mas existe um jogador do Palmeiras, eu não lembro o nome dele, porque também não preciso guardar o nome do jogador do Palmeiras, né, irmão? Também não. É Kenon, é esse mesmo. Ele começou a jogar com 25 anos, irmãos, fora do padrão. Não existe, eu nunca vi um jogador ir para um time profissional com 25 anos de idade. Não existe isso. Mas quando Deus quer, Deus faz aquilo que Ele deseja. E ponto final. Então, a minha e a sua vida está nas mãos de Deus. Então não tem por que nós abrirmos mão do padrão de excelência diante do Deus a qual nós decidimos se colocar debaixo do seu senhorio, independente dos momentos. Eu não vou conseguir mais. Quem disse para você que não vai conseguir mais? Com certeza não foi Deus, que a palavra de Deus para você nessa noite é marche. Está diante do mar? Dá mais um passo. Mas o mar está fechado. Por enquanto. A hora que você tiver coragem e confiar em Deus, Ele vai se abrir. Ele já se abriu uma vez.
Qual a dificuldade de abrir 2 vezes o mar? Nenhuma para Deus. Nenhuma. Deus é poderoso. Deus cuida da gente até quando nós temos medo. Ontem eu estava com meu genro. E eu já vi pessoas terem medo de onça, mas igual o meu genro, nunca vi. Nós fomos numa fazenda onde foi soltado algumas onças pintadas. Glória a Deus por isso. E fomos guardar algo na caminhonete para ir embora. Gente, bateu um vento. O telhado era de zinco, fez um barulho. O camarada correu, hein? Mas por que você está correndo? A onça. Eu falei, que onça, rapaz? É o vento. Não, mas eu falei, é o vento, fica tranquilo. Ele não ficou muito tranquilo, não. Deus cuida da gente até onde tem onça, irmãos. Deus é fiel. Nós precisamos confiar em Deus. Deus continua no controle da nossa vida. Então, padrão de excelência. Não abra mão do padrão de excelência. Isso é importante para nós, sempre. Vida de excelência precisa de dedicação. Não tem como ter uma vida de excelência se não houver dedicação. Dedicação no quê? Na família. Como eu vou alcançar um padrão cristão, um padrão de Deus, se eu não dedicar a minha família? Se a sua família não é importante para você, você nunca vai conseguir chegar num padrão de excelência. Pois a sua família é um princípio de Deus na sua vida, é um propósito de Deus. O nosso presidente, ex-presidente, foi preso porque foi quebrado o padrão de família lá atrás. Eu não tenho nenhuma dificuldade em pensar e falar a respeito, que se olhar na vida dele, nós vamos encontrar problemas na família. Por isso que ele tomou o rumo que ele tomou. Pois, caso contrário, ele continuaria no seu padrão de excelência. Quer um exemplo? O juiz que prendeu ele é cristão, serve a Deus e está lá, mantendo o padrão, o mesmo tom de voz, querendo ou não querendo, cumprindo a lei, e não acharam nada na sua vida. E não é que não procuraram, porque até a KGB está procurando algo na vida dele, mas não consegue encontrar. Padrão de excelência, isso é importante. Então nós podemos sim, nós devemos, e nós precisamos ser dedicados. A nossa família é prioridade, nós não podemos abrir mão da nossa família. Se nós abrirmos mão da nossa família, nós não vamos conseguir servir a Deus com excelência. Então, pergunta que eu faço para ficar no seu coração: a sua família realmente é importante para você ou não? Se você tem abrido mão da sua família, eu sinto te dizer, mas tome uma decisão nessa noite, de olhar para a sua família como um projeto de Deus na sua vida, para que você alcance um padrão de excelência, pois senão você nunca vai conseguir ser excelente nas coisas de Deus. Família é importante. Igreja, irmão, não dá para servir a Deus e não amar a igreja. É impossível nós servirmos a Deus e levarmos a igreja mais ou menos. Nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos respeitar a igreja do Senhor. Eu não estou dizendo endeusar, mas respeitar. Esse lugar é um lugar abençoado por Deus, é um lugar escolhido e separado por Deus. Não é um lugar onde nós nos reunimos para demonstrar uns aos outros o quanto nós somos abençoados. É um lugar onde Deus preparou para que eu e você venha até esse lugar, seja alimentado e possamos então prestar a Deus a nossa adoração na individualidade, mesmo estando num coletivo, porque Deus olha na nossa individualidade, não é o coletivo. Às vezes nós olhamos para os outros, mas Deus está procurando adoradores na individualidade. Então nós precisamos sim manter o padrão, nós não podemos ser mais ou menos dedicado. Se Deus permitiu, colocou algo na sua mão para fazer no que se refere à igreja, faça da melhor maneira possível. Não abra mão do padrão de excelência. ISO Deus, mais do que ISO 11.000, 14.000, 21.000, é ISO Deus. Deus está feliz com aquilo que você faz? Se você acha que não, comece a fazer melhor. Se tem feito com excelência, continue a fazer com excelência. Não abra mão da excelência. Não vá pela circunstância.
Ah, mas o pastor convidou para fazer algo que nem aparece muito. Meu irmão, Deus está vendo. Talvez você não consiga enxergar, mas Deus está enxergando, Deus está olhando, e Deus vai te abençoar. Deus é fiel. Eu conheci uma pessoa, eu disse aqui uns dias atrás, se tornou meu amigo, que ele começou no banco, encerando o chão. Ele morava aqui na nossa banco. O pai dele morreu de cirrose, e a mãe dele não tinha recurso para cuidar dele. Então alguém teve dó dele e levou ele para trabalhar no banco, e ele encerava o banco, na época da cera cardeal. Quem já usou cardeal aqui? Tem bastante gente da época cardeal. Ele foi encerar o banco, e alguém gostou dele, porque ele fazia com excelência, bem feito. E alguém levou ele para São Paulo. Chegando em São Paulo, ele começou a estudar, ele se formou em economia, e ele foi gerente de muitas agências, e ele se tornou diretor do Banco Itaú. Padrão de excelência. Começou encerando o chão. Meu irmão, é padrão. Aquilo que chegou nas tuas mãos para fazer, faça. Você não vai chegar no topo sem galgar degrau a degrau. Uma casa não se começa pela pintura, uma casa se começa pelo alicerce. Vai sujar a roupa, vai ser difícil, as pessoas não vão enxergar, ninguém enxerga alicerce, irmãos. Quando eu construí minha casa, eu fui surpreendido com isso. Eu levei minha esposa para conhecer a minha casa, e ela estava grávida, tal, e foi até difícil para levar ela, e ela foi, com muita insistência. Eu não sei o que passava na cabeça dela, mas hoje eu posso pensar e confabular. Eu imagino que ela ia chegar, porque eu falava da casa, e eu já enxergava a casa pronta, e eu já falava, e eu contava, e não sei o quê, e ela vai ver a casa, e nós tínhamos gastado já tudo que nós tínhamos, e mais um pouco ainda. E eu levo ela para conhecer a nossa casa. E quando chega lá, a minha surpresa, ela olhou e falou: cadê a casa? Eu falei: tá aí, o alicerce aí. Nós gastamos tudo isso. Eu falei: mas agora vai, agora vai. Ela falou: nossa, mas não tem nem um tijolo assentado. Eu estava tão feliz, porque eu já tinha gastado 90 sacos de cimento, mas estava tudo enterrado. Estava o alicerce pronto. A minha alegria, irmãos, o alicerce prontinho. Ela não conseguiu entender naquele momento. Eu entendo, porque ela não conseguia visualizar, ela não conhecia a respeito de alicerce. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Eu já estou lá 17 anos com essa casa pronta. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado lá, não tem trinca, nunca caiu uma parede, pois tem um bom alicerce. Então talvez você esteja fazendo algo que ninguém, nem você mesmo, consiga enxergar a bênção de Deus naquilo que você está fazendo. Meu irmão e minha irmã, fica tranquilo, é o alicerce daquilo que Deus quer realizar na sua vida. Não tem como Deus fazer mais se não tiver um bom alicerce. Então faça com perfeição. Se Deus permitiu que você tivesse o privilégio, aleluia, de lavar a igreja, mas lave, irmãos, mas lave, insere a igreja, faça, mas faça, a ponto das pessoas chegar e falar: ô, igreja limpa. Se Deus te deu o privilégio de cuidar do banheiro da igreja, vá no banheiro da igreja, limpe o banheiro da igreja, leve um perfume, coloque no banheiro da igreja, faça algo diferente, e Deus vai te honrar. O meu ministério na igreja, primeiro ministério na igreja, foi tirar chiclete debaixo do banco da igreja. Eu olhei para os bancos, porque aos sábados eu ia ajudar a faxineira da igreja. Eu ia orar na igreja e depois eu ficava ajudando, porque ela ficava sozinha na igreja. Então era uma senhora, não tão senhora, era uma moça. Eu ajudava ela a passar pano nos bancos. Eu nem sabia passar pano direito, mas jogava um líquido lá branco e passava o paninho assim, e ela me ensinou a orar enquanto passava o pano. Então eu passava o pano e falava: Senhor, abençoa o irmão que vai sentar aqui, abençoa o irmão que vai vir amanhã, abençoa a irmã que vai chegar nesse culto, salva a vida que sentar nesse banco. Era a minha oração. E eu comecei a olhar debaixo dos bancos, e eu vi chiclete debaixo dos bancos, irmão.
Eu falei, nossa, não tinha prestado atenção. Realmente os irmãos costumam guardar debaixo do banco e esquece depois que termina o culto e levar embora. Acontece. Alguns irmãos, eles não querem mascar chiclete, né? Para que os irmãos vejam, é pecado mascar chiclete. Então, disfarçadamente, eles fazem assim. Quando você vê o irmão fazendo assim, fica tranquilo que ele está pegando chiclete. Estou falando que eu sou especialista, ministério de igreja, irmão. E ele fizer assim, colocar a mão debaixo do banco, dar uma apertadinha, ele guardou um chiclete debaixo da cadeira ou debaixo do banco. Pode ficar certo, irmãos. Se você vê alguém fazendo isso na igreja, pode procurar depois, tem um chiclete lá. Se for dessa igreja, você chama o irmão e fala, irmão, você esqueceu o seu chiclete. Está lá, o chiclete é seu. Ele vai falar, não é meu. Você fala, não, está molinho ainda. Eu vi lá, foi agora há pouco. Então foi o ministério que Deus colocou, e eu fui tirar. E eu tirei um pelote de chiclete, irmãos. Olha, era desse tamanho assim. Era desse tamanho, era, irmãos. E é interessante que a culpa era sempre dos adolescentes. Tudo que acontece na igreja, quem faz é os... Só que lá eu percebi que não era. Sabe por quê? Porque os adolescentes sentavam de um outro lado e o chiclete estava do lado dos adultos. Tinha lá um chicletinho do lado dos adolescentes, mas era pouco. Era tudo do lado dos adultos. Então esse foi o ministério que Deus colocou na minha vida. Eu não comecei pregando, eu comecei tirando chiclete debaixo do banco. Só que daí isso entrou no meu coração. E naquela igreja nunca mais teve chiclete debaixo do banco enquanto eu estava lá. Porque todo sábado eu olhava, eu era 007 e eu tirava chiclete debaixo do banco. Nunca mais juntou. E o pastor, à noite, o pastor pegou aquela bola de chiclete e ele apresentou para a igreja. Falou, irmãos, aqui tem uma bola de chiclete que estava debaixo dos bancos. Se alguém esqueceu o chiclete, procura no departamento de achados e perdidos da igreja, que o seu chiclete vai estar lá. Mais ou menos assim, irmãos, é fazer com excelência. Eu nunca pedi para Deus para um dia se tornar pastor, para um dia pregar a palavra. Eu nunca cheguei diante de Deus e falei, Senhor, eu quero. Até porque eu sempre fui meio envergonhado. O microfone na minha mão, com certeza daria choque. Eu não tinha nenhuma habilidade de falar em público. Mas Deus começou a trabalhar no meu coração. Porque aquilo que eu me propus a fazer, eu fazia da melhor maneira possível. Talvez poucas pessoas se importassem com os chicletes, mas eu me importava, porque era a casa de Deus, e ali não poderia ter chiclete. E até hoje, irmãos, quando eu sento, eu dou uma passada debaixo do banco, assim, quando eu vejo, eu tiro. É ministério do chiclete. Irmãos, isso é excelência. Não abra mão de fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos na igreja para fazer. Não faça de qualquer maneira, é com excelência. É para Deus que você está fazendo. Faça da melhor maneira possível. Se tem dificuldade, procura no Google, no YouTube. Você vai aprender muita coisa. Mas faça com perfeição. Vida de excelência precisa de dedicação. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Hoje eu tenho que pregar. Então, irmão, hoje ninguém chama mais eu porque eu tenho que orar, porque de noite eu tenho que pregar, irmão. Sabe como é que é? Eu preciso ir para o meu secreto. Irmãos, se Deus te chamou para pregar, você tem que estar preparado sempre. A qualquer momento você vai pregar. Mas eu não me preparei, irmão. Você não tem dedicação com as coisas de Deus? Tem que estar preparado. Não importa o que você faça na igreja do Senhor. Tudo que você chegar às tuas mãos, seja com excelência. Não abra mão de excelência. É o padrão de qualidade de Deus. Não abra mão. No trabalho, seja o melhor funcionário que aquela empresa já teve. Não importa quanto você ganha. Irmãos, não se preocupe com dinheiro. Dinheiro é consequência. Se você é fiel a Deus, Deus vai te honrar com muito pouco, menos do que você imagina. Sabe o que vai acontecer? Sempre vai ter provisão na sua casa. O que Deus vai fazer eu não faço ideia. Mas eu conheço um Deus que faz milagre. E que não parou de fazer milagre. Então não se preocupe. Vai trabalhar? Onde eu vou trabalhar? Eu fui convidado, estou trabalhando numa empresa que realiza limpeza nas ruas da cidade de Itatiba. A saber, eu
trabalho como varredor de rua. Ô glória! A rua que você limpa, irmãos, tem que ser falada no mundo inteiro. Alguém vai passar aqui e vai falar: eu passei numa rua na cidade de Itatiba, eu não sei quem limpa, mas nessa rua eu não vi um papel. Chamou a minha atenção. Aí o camarada vai lá para os Estados Unidos e ele fala assim: olha, uma coisa eu vou falar para vocês, eu fui no Brasil, e lá no Brasil não é todo lugar, mas tem uma rua, que tem uma pessoa que trabalha naquela rua que é top. Aquela rua é a rua mais limpa do mundo, padrão de excelência. Padrão de excelência em tudo. Não dá para servir a Deus e ser mais ou menos. Você é cristão, e se você é cristão, você é referência aonde Deus te colocar. Então lá no seu trabalho, use sua boca para abençoar. Tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Não se junte com pessoas que não acrescentam nada na sua vida. A Bíblia diz: olha, não se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assente na roda dos escarnecedores. Então não pare junto com os pecadores e fique ali confabulando. Pode ir sim, fale do amor de Deus, semeie a palavra, ore por eles, mas continue a sua caminhada lá no seu trabalho. Escarnecedor são aqueles que conhecem a palavra e sem perceber ficam apunhalando os outros irmãos. Irmão que fala a mão de outro irmão é escarnecedor, para ficar tranquilo. Então quando você encontrar alguém que começa a falar mal do outro irmão, ele é escarnecedor, cai fora. Senta na mesa dele não toma café com um camarada desse não, de jeito nenhum. A Bíblia diz que você não pode sentar com esses camaradas. Você está errado se fizer isso. Isso não é padrão de excelência. Se ele quiser falar, que fale sozinho. Corte já na hora, assim, ó, pode. Tome cuidado. Padrão de excelência, lá no seu trabalho também. As pessoas precisam conhecer você assim como as pessoas conheciam Daniel. Vão falar assim: você precisa ver, tem uma pessoa que trabalha comigo, que é top, hein? Camarada é fantástico. Tem um padrão, não se vende, não perde hora, está sempre no horário certo, cumpre o que fala, é um homem, é uma mulher de Deus. Resumindo, é excelente. Padrão de excelência, dedicação, seja dedicado. Amizade, tenha um padrão de dedicação nas suas amizades. Tem gente que constrói ponte e quebra ponte. Tem gente que conhece um monte de gente, mas ninguém mais conhece ele, porque ele faz uma amizade, mas ele poda a amizade, e toda hora ele está derrubando ponte, e toda hora ele precisa fazer novas amizades, porque ele não tem um amigo, ele não dá continuidade. Irmãos, na amizade a gente encontra algumas dificuldades às vezes, mas nós não podemos abrir mão, nós precisamos fortalecer. Dedicação, esteja junto, fortaleça as suas amizades, isso vai ser importante. Seja dedicado, telefone para a pessoa, participe da vida da pessoa. Se ele é seu amigo, fortaleça as suas amizades. A Bíblia diz que quem encontra um amigo encontra muito mais do que um irmão. Quem tem um bom amigo, e é real. E infelizmente é difícil encontrar amigos que preencham a palma da nossa mão. Até o Lula, que tinha um dedo a menos, tinha dificuldade. Verdade, irmãos. Está lá o homem preso lá. Os amigos dele aproveitaram das festas que ele fez, mas está lá o homem preso. Então é real isso, irmãos. Tenha dedicação, participe. É importante, irmãos. Amizade, ela vai fazer diferença na nossa vida. Dedicação nos sonhos e projetos. Irmãos, tem gente que sonha, mas só sonha. A pessoa sonha todo dia. Tem gente que sonha que vai ser piloto de avião. Daí depois no outro dia ele sonha que ele vai ser pescador. Aí depois no outro dia ele sonha que vai ser piloto de corrida. Aí no outro dia ele sonha que vai ser médico. Aí no outro dia ele sonha, irmão, você fica perdido nos sonhos. Não tem dedicação. Sonhou? Ótimo, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto de vida. Meu irmão, é esse projeto que Deus colocou no seu coração, então seja dedicado. Não abra mão desse projeto. Padrão de excelência, seja dedicado. Foi Deus que colocou no seu coração, seja dedicado. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Tem muita gente falando que Deus falou quando Deus nem sussurrou. Nós temos tido tanta dificuldade, irmãos, porque muitas pessoas estão dizendo: Deus falou.
Aí no outro dia a pessoa fala assim, não, eu vou fazer isso aqui, mas irmão, mas Deus não falou ontem? Mas ontem é ontem, né, irmão? Novidade de vida, Deus falou outra coisa. Agora, nem começou e Deus já mudou. Aí passa outro dia, vem a pessoa e fala, mas Deus falou comigo. Irmãos, cuidado, irmãos. Cuidado. Talvez não seja Deus que está falando com você. Se você está ouvindo voz demais, tome cuidado. Seja dedicado. Deus falou, fica tranquilo, irmãos, vai acontecer. Deus não volta atrás naquilo que Ele propõe, naquilo que Ele fala ao nosso coração. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele vai até o fim. Ele não nos abandona na metade do caminho, não. Ele vai estar conosco. Então, meu irmão, não são as circunstâncias. Tenha dedicação nos seus sonhos. Seja dedicado. Você sonha em morar lá na Quinta da Baronesa? Se você sonha, meu irmão, então vai morar na Quinta da Baronesa. Pastor, mas não dá para mim. Que isso, irmão? É trabalho caseiro lá, você já mora lá. Já começa, já põe seu pé lá. Irmãos, é assim, é o alicerce. Vai lá, coloca seu pé e fala assim, eu já sou um caseiro aqui, ó. Eu já estou trabalhando aqui. Vou começar a fincar meus alicerces aqui. Logo, logo eu vou construir minha casa. Ninguém está vendo, mas se Deus colocou esse projeto, esse sonho no seu coração, meu irmão, se você não for trabalhar de caseiro lá, talvez você nunca entre lá na Quinta da Baronesa. É só um exemplo, tá, irmão? Tem o sonho que você quiser, mas tem o sonho. Eu tenho o sonho de ter uma... E não é eu não tenho, não quero. Mas eu tenho o sonho de ter uma Ferrari. Alguém pode dizer isso. Meu irmão, se você tem um sonho de ter uma Ferrari, por que você fica andando nas lojas de carro que vende Fusca, Brasília, Passat, Corcel 2, Kombi, TL, Variante? Você tem que ir nas lojas que tem Ferrari, irmão. Qual que é a dificuldade? Tira foto. Chega lá, dá uma olhadinha. Fala, eu vim só ver. Não tem problema. Vai ver. Chega do lado, vou tirar uma selfie. Tira uma selfie. Começa por aí, irmão. Se é o seu sonho. Quanto mais distante você ir do seu sonho, mais difícil vai ser de você alcançar os seus sonhos. Quem sabe, de tanto você ir na loja, alguém não fale para você assim, você vem todo dia aqui, você não quer dar uma voltinha comigo? Aí você já senta na Ferrari. Pronto, e vai conquistando os seus sonhos. Irmão, é real isso daí, irmãos. Eu quero ter a minha casa própria. Sonhe com a sua casa própria. Comece a pensar na sua casa própria. Eu quero uma casa de 3 andares. Então construa já no seu pensamento uma casa de 3 andares. Tome cuidado, porque vai dar trabalho. Mas tudo bem, se é o seu sonho, Deus vai providenciar alguém para ajudar você lá a cuidar dessa casa. Mas sonhe, seja dedicado no seu sonho. Não abra mão dos seus sonhos. Tenha excelência e dedicação no seu sonho. Vida de excelência precisa de dedicação naquilo que refere à moral e a caráter. Irmãos, tem gente que se vende por nada, por pouquíssimas coisas. Tem gente que se vende por causa do emprego. É real. Eu trabalhei numa empresa que eu fui proibido de atender telefone, porque nessa empresa tinha uma sala só. Mas quando se atendia o telefone, está em reunião na sala com não sei quem, na sala com não sei quem. Um dia eu disse ao proprietário, meu patrão, e eu disse para ele, falei, olha, eu não consigo falar isso, só tem uma sala. Trabalha todo mundo na mesma sala. A pessoa está ligando da Bahia, ele não sabe se tem um monte de sala, mas a impressão que tem é que nós trabalhamos numa empresa que nós temos dificuldade de comunicação. A gente tem um walkie-talkie do lado para se comunicar, e é a mesma sala. Eu falei, então eu não vou atender, porque se eu atender, sabe que eu vou falar. E como eles me conheciam, eles proibiram de atender telefone. Eles só não me dispensavam porque havia um espírito excelente. E na hora de chegar às vendas, que era a entrada da empresa, Deus honrava. Então ficava difícil eles mandarem eu embora naquele momento. Mas não abra mão. Diga que eu não estou. Por que dizer que você não está quando você está? Diga a verdade. Fala, no momento ele não pode atender, ele não quer te atender. Pronto, final, acabou. Ah, mas vamos mandar eu embora. E daí? Deus vai preparar um lugar melhor para você. Talvez esse lugar não seja digno de ter alguém com espírito excelente trabalhando nesse local. Não se abre mão do caráter. Moral é importante. E nós precisamos preservar
os bons costumes, ter dedicação em preservar os bons costumes. Vida de excelência, para concluir, tem que ter perfeição. Fazer tudo com precisão e perfeição. Não tem como ser excelente se não houver perfeição. Como assim? Tem que cumprir horário. Gente, relógio é para ser cumprido. Senão não precisava relógio. Ah, mas eu tenho uma dificuldade. Ótimo, vamos lutar para resolver o problema da sua dificuldade. Vamos trabalhar. Se é uma área que está falando alto no seu ouvido e você quer ter uma vida excelente, então vamos trabalhar isso daí. Vamos cuidar disso daí. Ah, eu tenho que estar em determinado lugar 8 horas. Então, como eu tenho dificuldade, então eu vou implantar dentro de mim 7 horas. Vou começar desse jeito. Para quando for 8 horas, esteja ok. Não deixe ninguém esperando não, irmãos. Tem excelência. Isso constrange. Cumpra. Isso é muito importante. Seja perfeito naquilo que você propõe a fazer. Honre a sua palavra. Quando você disser sim, tem que ser sim, irmãos. Quando você falar não, o seu não vale tanto quanto sim. A Bíblia diz que a palavra que vem dos nossos lábios deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, para que nós possamos ter uma vida de excelência, é necessário que haja perfeição. E isso é um aprendizado. Tudo que nós vier nas nossas mãos para fazer, tem que ser bem feito, irmãos. Não dá para fazer mais ou menos. Tem que ser bem feito. Chegou nas nossas mãos, já disse isso. Faça bem feito, não abra mão de fazer bem feito. Ah, eu vou pregar lá na igreja. Preparar uma palavrinha, hoje vai ter poucas pessoas. Culto de quarta-feira, os irmãos não vêm muito, porque os irmãos não se não precisa alimentar durante a semana, que já comeu bastante no domingo, fartou. Então durante a semana estão fazendo jejum de igreja. Verdade, irmão. Nós precisamos alimentar todos os dias. Eu costumo almoçar todos os dias, jantar todos os dias, tomar um lanchinho de madrugada todos os dias. Madrugada eu tenho um negócio dentro de mim, que fala assim, tem bolacha, tem leite, tem chocolate, tem bolo, sobrou um pedaço de pizza, tem macarrão, dá para fazer um mexidão. Fala, madrugada, e eu gosto, e eu vou lá na geladeira, e eu dou uma olhada. Sempre tem alguma coisinha, irmão. Oh, tem ou não tem? Um queijinho, um meio alguma coisa que alguém deixou pela metade. Aí eu estou lá na área, de madrugada. Quase todo dia, irmão. Eu até não quero. Às vezes eu falo assim, não, hoje não. Mas eu não aguento, irmão. A geladeira, ela fala, venha. Aí eu abro ela, e eu acho alguma coisa, irmão. Às vezes eu falo, não, hoje eu não vou. Ai, hoje eu não vou. Aqui, só hoje. É necessidade. Nós precisamos ter a mesma necessidade na nossa vida espiritual. Está tendo culto na igreja. Eu vou no culto. Eu não vou abrir mão de estar no culto. É importante que eu esteja no culto. Ah, mas não é pelas pessoas. É porque eu quero me alimentar. Alguma coisa vai fazer a diferença na minha vida. Uma palavra só pode mudar a minha história. Uma palavra basta para que a minha e a sua vida seja totalmente mudada. E quem sabe no dia que eu não vim, foi o dia dessa palavra. Esses dias quase que eu perdi uma lasanha, irmão. Imagine perder uma lasanha. Eu tinha combinado com uma pessoa que se viesse do Vale do Jequitinhonha com o tempo, eu iria na casa dele, naquele dia. Mas eu ia avisar. Então, como não deu tempo, eu não avisei e deixei para no dia seguinte. Quando eu liguei, ele falou, rapaz, não deixa de vir na hora do almoço, minha mulher fez uma lasanha para te esperar. Eu falei, Jesus, estou indo. Quase que eu perdi uma lasanha. Real isso, irmãos. É fato verídico, aconteceu comigo. Nós não podemos abrir mão. Irmão, se eu não fosse, eu ia perder. Ninguém ia guardar a lasanha para mim. Estava saborosa, irmãos. Então não deixe de participar dos cultos, se alimente.
Vem, se alimenta, vai fazer bem para você. Se alimenta da palavra de Deus, não faça jejum de igreja não, irmãos. Vamos encher essa igreja de quarta-feira. Vamos encher essa igreja de segunda-feira. Vamos encher essa igreja de terça-feira. Vamos encher essa igreja de quinta-feira. Vamos encher essa igreja sempre que houver atividades na igreja. Vai ter agora no próximo sábado, não nesse. Próximo seria esse, né? Perdão. No outro sábado vai ter um encontro de casais aqui das 9 às 6 horas da tarde. Um almoço maravilhoso. Gente, um almoço fantástico. Você nunca comeu nada parecido. Extraordinário. Você não pode perder, irmãos. Não tem como você não vir. Vai acontecer na nossa igreja. Vai estar conosco aqui um casal abençoadíssimo, que trabalha muito tempo na área da família, e eles vão estar ministrando a palavra de Deus, e vai ser bênção para a nossa vida. Então nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais. No próximo sábado, dia 21, dê o seu nome lá. Nós queremos ter aqui pelo menos 30 casais. Nós já temos aí, eu acho que uns 12 ou 13 casais confirmados, não tenho muita certeza. Mas nós queremos ter 30 casais aqui. Vai ser importante. Mas e meu filho? Se você não tem com quem deixar o seu filho, procure a gente, não deixe de vir por causa disso. Nós vamos arrumar um lugar adequado. Seu filho vai ficar assistido, vai ter algo para o seu filho fazer. Mas não deixe de vir, vai ser importante, vai ser aqui na igreja. Nós não podemos abrir mão de ser abençoado. Deus tem nos dado oportunidade e às vezes nós jogamos fora. Então não deixe de vir, participe, vai ser aqui na igreja, irmãos. Você não vai precisar ir para São Paulo. Você não vai precisar ir num congresso, pagar uma fortuna. Não, vai ser aqui na igreja. Você vai almoçar, de tarde vai ter um coffee break aí. O Du vai fazer café, o café do Du é espetacular, irmãos. Vai ser maravilhoso, não deixe de participar. Vai ser aqui na igreja. Então, marque na sua agenda, marque na sua cabeça, se programe para vir. Nós já estamos falando há algum tempo, e eu estou reforçando o convite. Não deixe de vir. Ah, pastor, mas não vai dar para mim vir. Se você não vier, vai acontecer, irmãos. Mas vai ter coisa importante na sua vida, que com certeza você vai deixar de receber. Talvez você perca a lasanha. Eu acho que não vai ter lasanha, irmãos, mas vai ter outras coisas. Mas venha, é importante. Então, faça tudo com perfeição, corra atrás de ser perfeito, faça a tua parte, lute com todas as suas forças. Daniel era um homem diferenciado, porque ele colocava a sua vida nas mãos de Deus. Por isso Daniel tinha um espírito excelente, pois a tua vida, a vida de Daniel estava nas mãos de Deus. Daniel era dirigido por Deus. Quem dirige a sua vida? Daniel vivia em comunhão com Deus. A Bíblia diz que Daniel orava. Daniel não ficou com medo, Daniel foi orar, porque ele orava 3 vezes por dia. Chegou o horário dele orar, ele falou: bom, gente, vocês estão querendo matar eu, vocês dão licença aí, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu vou agradecer a Deus, vou orar, vou ser grato a Deus. Eu tenho comunhão com Deus, eu não posso quebrar essa comunhão. E ele buscava em Deus forças para realizar tudo com excelência. Em quem você tem buscado forças? Em você? A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, porque nós somos falhos. Um dia nós estamos muito bem, no outro dia talvez nem tanto. Então busque forças em Deus. Use a vida de Daniel como exemplo, para que você possa ser muito abençoado. Alguns princípios: seja decidido. Daniel era decidido, então seja decidido, decida, fala: olha, a partir de hoje eu vou tomar uma decisão. Deus é o mais importante na minha vida. Ponto final, acabou, está resolvido. Não abra mão de Deus por nada. Vai matar? Ok, mas Deus está em primeiro lugar. Não abra mão de Deus. Tenha constância, não seja mais ou menos. Comece e termine. Talvez seja um pouco amargo. Já ouviu falar que o amargo que cura? Se tiver que tomar remédio amargo, tome, irmãos, cura. Talvez você comece a fazer algo que no começo parece que não é bem o que você queria. Tem gente que tem uma confusão, não tem constância. Tem pessoas que já começaram 5 faculdades, e daqui a pouco ele vai se tornar PhD de não terminar, doutor e não concluir, porque toda hora ele começa algo novo. E aí às vezes você pergunta a pessoa: e aí, terminou? Ele fala: não, terminou, estou noutra, comecei outra coisa agora. Agora é top, hein? Outra semana você fala: e aí, como é que tá? Rapaz,
você nem te conto. Estou fazendo outra coisa agora. Não é constante. Seja constante. Começou, vai até o fim. Vai até o fim. É só para descontrair. No fim do arco-íris tem um pote de ouro. Você ficou olhando para o arco-íris, por isso você nunca viu o pote de ouro. Procura lá para você ver. Dá um jeito. Ah, mas é lá na montanha. Você quer o que, irmão? Se fosse pote de ouro aqui no centro da cidade, a turma já tinha achado. É lá mesmo. Procure, vá até o fim, acredite. Seja constante, seja dedicado. Daniel não parou de servir, porque as pessoas queriam matar ele. Não, ele continuou servindo. O que eu tenho que fazer? Bom, agora eu tenho que orar, mas daqui a pouco eu tenho que voltar lá. Eu tenho o meu compromisso, não posso abrir mão do meu compromisso. Preciso me apresentar lá ao rei. Seja dedicado. Não meça esforço para fazer as coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos. E tudo que você faça, tudo que vier nas tuas mãos para fazer, faça com perfeição. Como se estivesse fazendo para Deus. Perguntinha para concluir. Como nós estamos vivendo? Fazemos o que vem às nossas mãos para o homem, ou como estivéssemos fazendo para Deus? Se nós estamos fazendo para Deus, podemos ficar tranquilos, irmãos. Deus está vendo. O homem pode até não ver, o homem é falho, irmãos. Eu sou extremamente falho. Às vezes eu falto até, deveria elogiar mais algumas pessoas e eu tenho essa dificuldade. Acaba passando, a minha vida é corrida. E quando alguém está fazendo com excelência, eu entendo que eu não preciso ficar, ô irmão, valeu, que benção que você está fazendo, porque tem outras pessoas, tem outras coisas para fazer, eu vou cuidar de outras pessoas, ele está fazendo com excelência. Então às vezes eu sou falto nessa área, mas Deus não é. Se você está fazendo para Deus, Deus está vendo, e Deus vai te abençoar. Pode ter certeza que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Qual é a sua constância? Pastor, eu sou mais ou menos. De vez em quando eu embalo, depois dá uma parada. Tem gente que parece motor de Fusca 1200, só anda de vez em quando. Eu tinha um Fusca 1200, irmão, era uma benção. Eu morava no Chamonix. Chamonix é só força de expressão, né, irmão? É porque eu morava numa chácara lá perto. Mas né, força de expressão. Morava lá perto. E eu vinha na Secap. Na Secap porque era gostoso vir na Secap, irmão. Domingo era gostoso. Eu tinha um Fusca que dia de sol quente parava 3 vezes, irmão, para chegar na Secap. Esquentava o motor. Aí tinha a bombinha de gasolina. Aí tinha um galão de água, um paninho, colocava, esfriava, andava um pouco. Tem gente que é assim. Tem hora que vai, daqui a pouco para, daqui a pouco vai, daqui a pouco parece motor 1200. Né? Motorzinho de Fusca 1200. Não vai, não tem constância. Seja constante, irmão. Vai. Naquele batidinho, continue, não para. As pessoas estão falando para você parar, mas continue. Deus não mandou você parar. Tem gente que parou e Deus não falou nada. E a pessoa simplesmente parou. Parou por quê, irmão? Ah, parei porque o irmão falou. Ah, parei porque a irmã falou. Parei porque alguém disse. Ah, parei porque estava tão sobrecarregado para mim. Você está sem força? Peça para Deus, que Deus vai multiplicar as suas forças. Você está fraco? A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e nas suas fraquezas. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, porque aí entra a dependência de Deus, e Deus prevalece sempre na minha fraqueza. Então isso não é desculpa, irmãos, para não ser constante. Seja constante, continue. As pessoas não acreditam? Não tem problema, Deus me chamou, eu vou continuar com Deus. Jesus veio aqui na terra, ele tinha um propósito. Os discípulos começaram a caminhar com ele, de repente a multidão começou a ir embora. E aí chegam os discípulos e falam: Jesus, está acontecendo alguma coisa, o Senhor não está agradando a multidão, os milagres têm sido pouco. As multidão, eles estão comendo, mas eles querem mais, não tem mais aí, eles estão indo embora. Jesus olhou para ele e falou: e vocês pensam o que a respeito disso? Quer ir com eles? Pode ir. Eu tenho um propósito, eu vou para a cruz. Ô glória! Eu não vim aqui para agradar ninguém, eu vim aqui para pagar um preço. Eu estou indo para a cruz, rumo ao Calvário, e eu não vou parar a minha jornada. Eu não estou aqui por aquilo que a multidão pensa, eu estou aqui por um propósito e uma decisão que eu já tomei, e essa decisão só encerra na cruz. Constância, não importa, continue, não pare, não desista, tenha dedicação. Você é dedicado de verdade? Você pode responder para você essa pergunta, ou é mais ou menos?
Fazemos bem quando temos oportunidade ou jogamos fora? Pergunta para você pensar, irmão. Pode ficar tranquilo, eu já pensei, repensei, estou pensando, e depois vou dar uma olhada nessas perguntas de novo, para ver como é que eu estou aqui. Uma pergunta final para nós orarmos. Quando alguém olha para você, o que a pessoa enxerga na sua vida? Você é conhecido pelas pessoas como alguém que tem um espírito excelente? Ou não? Vamos colocar em pé para a gente orar? Aleluia. Aleluia. Se não, tem algo a ser construído na sua vida e Deus deseja realizar. Padrão de excelência é o mínimo que nós podemos apresentar para Deus. Nada mais, nada menos do que excelência. E observe que eu coloquei as coisas mais simples. Se é para tirar chiclete das cadeiras, excelente, irmãos. Nunca mais vai haver chiclete nas cadeiras, porque alguém decidiu tirar chiclete das cadeiras. Se é para pregar, irmãos, não leia a Bíblia só no dia que você vai pregar. Estude a palavra. Busque a Deus. Se dedique. Não é de vez em quando, irmãos. Se é interceder pela vida das pessoas, entra na brecha. Se coloque na posição. Peça a Deus para abençoar as pessoas. Se Deus colocou isso no seu coração, faça com dedicação, faça com excelência. Use o tempo que Deus te deu para fazer o melhor para Deus. Deus está vendo. Pode ficar tranquilo que Deus está vendo. Deus está vendo. Deus não abre mão nem de mim nem de você. Mas Ele espera em nós o padrão de excelência. E nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo. O Senhor quer nos abençoar. Nós temos uma semana pela frente, cheia de bênçãos. Nós vamos caminhar por uma semana que ninguém nunca andou nela. Uma semana especial. E nessa semana, nós podemos sim se tornar referência num padrão de excelência naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. É o mínimo que nós podemos fazer. Agora, uma coisa eu garanto: Deus vai te surpreender. E como Deus vai te surpreender? E como Deus vai te surpreender? Tem coisas que você nem imagina, Deus vai colocar nas tuas mãos. Tem coisa que você nunca pensou que pudesse ser possível, Deus vai entregar nas tuas mãos. Mas para isso, não abra mão do padrão de excelência. Leia o livro de Daniel. Busque inspiração. Algumas pessoas nos inspiram, irmãos. E é importante nós olharmos para a Bíblia e encontrar inspiração em alguém. Eu sempre falo aqui, eu tenho inspiração numa pessoa especial na Bíblia Sagrada. E essa pessoa é um menino que tinha um embornazinho e tinha 5 pães e 2 peixinhos. Esse menino é minha inspiração. É alguém que abriu mão do seu lanchinho e pôde ver um milagre acontecendo na vida de muitas pessoas e participou desse milagre. É a minha inspiração. Tem inspiração em alguém? Daniel é um homem abençoadíssimo. É alguém que vai nos inspirar no padrão de excelência e vai trazer bênção na nossa vida. Eu quero orar com você, mesmo aí no seu lugar. Convido você a fechar os teus olhos e falar com Deus nesse momento a respeito da sua vida. É você com Deus, tudo muito tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade. Deus quer te levar a um patamar maior. Você acha que já recebeu tudo de Deus? Deus tem muito mais, irmão. Você está feliz com Deus? Continue se alegrando com Deus, porque Deus tem mais ainda. Deus vai te abençoar muito, 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 em todas as áreas da sua vida. Deus vai trazer paz ao teu coração. Deus vai abençoar o teu lar, a tua família. Ela é de Deus, não é o mundo que dita regra na sua casa. Quem manda na sua casa é o Deus Todo-Poderoso, Jeová.
Senhor dos senhores. E Ele tem um padrão para a sua casa, é o padrão de excelência, aonde reina o amor, reina a paz, aonde a bênção de Deus é derramada. Aleluia. Coloque nas mãos de Deus aquilo que você necessita, aquilo que você almeja. Esse é o momento, irmãos, é nós com Deus, é você com Deus. Aleluia. O restante, quem vai fazer é Deus. Mas pode ter certeza que você vai ser uma luz lá fora, e as pessoas vão ver o Espírito de excelência agindo na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de ministrar a tua palavra nessa noite. Pai, eu sei, ó Deus, que nós precisamos e devemos buscar no Senhor um padrão de excelência, Pai, e sei, ó Deus, que só o Senhor pode nos conceder essa bênção. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu me coloco nas tuas mãos e peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor olhe para cada um que aqui se encontra, cada família representada aqui nessa noite, e o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, trazendo alegria ao coração, ó Pai, e que nós possamos sair daqui fortalecidos pelo Senhor, que as pessoas possam enxergar em nós um Espírito excelente, ó Pai. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos, meu Deus, as nossas limitações, as nossas falhas, Senhor. Toma também, ó Deus, as nossas habilidades nas tuas mãos, ó Pai. Tem tantas coisas que o Senhor tem concedido a nós, tantos talentos, tantos dons, ó Pai. E nós, ó Deus, o que temos feito, Senhor, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Um dia nós vamos dar conta ao Senhor, ó Pai. Então que o Senhor nos desperte, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor trabalhe na nossa mente e no nosso coração, meu Deus, para que nós possamos ter excelência diante do Senhor, ó Pai. Abençoa cada um que aqui veio, ó Deus, de uma forma especial. Dá uma semana abençoada a cada um que aqui esteve nesta noite, ó Pai. Fortalece os teus filhos, meu Deus. Abençoa, Senhor. Enche, ó Deus, os teus filhos com a tua presença. Que o Espírito Santo venha transbordar em cada coração. Oh, papai, que nós possamos sair daqui cheio da unção do teu Espírito, ó Deus. Pai, que nós possamos caminhar nessa cidade, ou por onde nós andarmos nesta semana, Senhor, e marcarmos vidas, ó Deus, com o padrão que o Senhor tem implantado em nós. O padrão, ó Deus, de viver de acordo com a tua palavra, se tornar parecido com o Senhor Jesus, e haja graça sobre nós, ó Pai. E como igreja, Senhor, nós possamos exercer esse padrão de excelência, e que tudo que vier diante de nós a partir de hoje, meu Deus, seja feito com excelência, e o teu nome seja exaltado, glorificado acima de todas as